aluno, tudo bom? Eu sou a professora Aline Amaral e vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre a nossa disciplina que tem início agora em M2. Bom, eu sou professora também do Grupo Projeção, presencialmente e no ensino à distância, e vou estar com vocês ao longo do segundo módulo de 2020. Bom, como vocês sabem, é separado os dois blocos de disciplinas, M1 e M2. Disciplinas que iniciaram em M1 e finalizaram agora no final de abril, e disciplinas que iniciam agora em maio e ficam até julho. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre datas, cronogramas e todo o andamento da nossa disciplina. Espero que gostem, que foi tudo preparado com muito carinho, todos os conteúdos, todas as formas de avaliação. Outra coisa muito importante é a gente falar do tutor, do papel do tutor na disciplina. O tutor, ele é o mediador, ele está entre o professor responsável pela disciplina, o professor supervisor responsável pela disciplina, e ele também é um professor que auxilia vocês nos estudos. Então, podem tirar dúvidas com o tutor, podem conversar com o tutor, ter também uma proximidade com o seu tutor. Assim também comigo, como a sua professora. Então, também podem tirar dúvidas comigo, podem conversar, pode mandar e-mail e mandar mensagens que a gente responde, tenta sempre responder, tá? É muito importante que no ensino à distância a gente tenha esse contato para tirar as barreiras que existem da computação, da tecnologia. Nós fazemos o ensino à distância com bastante carinho para sempre estar mais próximo do nosso aluno. É um facilitador o ensino à distância hoje, onde você pode estudar no seu horário, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, na sua casa, no seu trabalho, no horário de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Então é um facilitador de estudos e ao mesmo tempo ele não pode ser a distância entre a faculdade e o aluno. Então por isso que a gente tenta sempre fazer tudo com bastante carinho, com bastante atenção, para que o aluno se sinta também parte do estudo, que nós somos apenas mediadores, nós não estamos aqui para punir, nem para engrandecer, mas sim para fazer com que os estudos alcancem a todos, certo? E com isso eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da disciplina. A primeira coisa que eu falo do ensino à distância é que a gente tem que ter disciplina. Muitas pessoas não gostam muito do ensino à distância por conta disso, porque não é tão disciplinado. E aí, até nós, professores, necessitamos ter disciplina em relação à entrega de prazos, principalmente no ensino à distância, que nós temos prazos, assim como os alunos. Então é bom fazer um cronograma de estudos, pegar as datas, tudo aquilo que eu estou falando agora para vocês, levarem como dicas, pegar um cronograma, um calendário, escrever datas, fazer metas até para vocês de estudo, onde você possa, olha, hoje, segunda eu vou estudar isso, terça eu vou estudar isso, quarta isso, quinta isso, porque você tem uma maior disciplina e um maior aproveitamento e você consegue rapidamente tirar a sua dúvida. Porque se você tem uma dúvida na segunda-feira, você já manda aquela mensagem para o tutor e ele já vai te responder, ou para o professor, já vai te responder e você não vai continuar a semana inteira com dúvida. Então, por isso é tão importante a gente ter essa comunicação. Uma novidade para M2 é que nós vamos ter horários onde vamos estar juntos, online. Então, essa proximidade vai acontecer mais ainda. Os horários, eles vão estar disponíveis depois para vocês verem no ambiente virtual e nós vamos ter horários onde nós vamos conversar. Então, qualquer dúvida que você tiver, você marca ali já aquela dúvida, grifa no caderno e espera o dia, entra no dia que eu vou estar disponível. Então, o professor responsável pela disciplina vai estar disponível para tirar dúvidas, fazer revisão, conversar com vocês, bater um papo, tirar essa distância que existe no ensino à distância, porque, como eu falei, o nosso objetivo é trazer vocês o mais próximo possível do ensino e que cada um consiga ter o melhor aproveitamento da disciplina e do curso que escolheu, tá certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, que é Ambiente Multicultural, que nós vamos estudar em ambiente multicultural. Então, vamos passar aqui primeiro para a ementa da disciplina, que é o que a disciplina vai abranger.
a criação da cultura, cultura e multiculturalismo, principais noções e conceitos relacionados à cultura e sociedade, o indivíduo e suas fases, criança, adolescente, adulto e idoso, a influência dos principais povos na cultura brasileira, que é indígena, africanos, portugueses e demais imigrantes, as diversas categorias de gênero e orientação sexual, a diversidade étnico-cultural e suas implicações nas organizações públicas e privadas, que é a lei, tem uma lei específica, a cultura e sua relação com o ambiente, a temporalidade, questões de desenvolvimento e organizações, políticas de educação ambiental, a diferenciação e especialização mercadológica dos diversos públicos presentes na diversidade cultural brasileira. Então, tudo que envolve cultura, tudo que envolve sociedade, tudo que envolve os processos que foram formados da cultura brasileira, como a gente fala da cultura, o que é. Então, é uma disciplina que ela envolve um pouquinho de social, um pouquinho antropológico, um pouquinho sobre tudo em relação à antropologia. Qual o principal objetivo da disciplina? Para que estudar todas essas terminologias? É fazer com que os alunos sejam capazes de analisar, pensar e discernir sobre os aspectos ou princípios básicos de cultura e multiculturalismo, as principais noções e conceitos relacionados à cultura e à sociedade, a diversidade étnico-cultural e suas implicações nas organizações públicas e privadas, a cultura e sua relação com o meio ambiente, a temporalidade, questões de desenvolvimento e as organizações, políticas de educação ambiental, as ideias de modernidade, globalização e pós-modernidade e suas influências no ambiente multicultural. Nós vivemos hoje num mundo onde temos diversas culturas, nós temos uma diversidade de gêneros, nós temos uma riqueza muito grande de cultura. Então, isso é muito importante que a gente dê uma olhada, tenha um senso crítico em relação à sociedade como um todo, a esses processos, a esses momentos, a todos os temas que são relacionados à nossa cultura e principalmente à nossa cultura brasileira, certo? Então, o nosso módulo 1, ele tem um fórum, que ele é avaliativo, e ele vai falar sobre a cultura brasileira. Então, eu vou dar uma questão em relação à cultura brasileira, onde vocês vão conversar e debater sobre aquele tema, tá ok? Então, quais são os critérios de avaliação do fórum? Argumentação e originalidade, adequação do tema à proposta da tarefa, frequência da interação com os colegas, a clareza do texto e correção gramatical, regras de netiqueta. Lembrando que qualquer postagem retirada da internet sem a devida citação, sem dizer aonde que foi que você tirou o autor, vai ser zerada a nota, então nós vamos zerar, tá? É um momento para vocês interagir, conversar com os outros alunos, debater mesmo sobre aquele tema que eu vou colocar ali para vocês debaterem, tá? E o tema vai ser cultura brasileira. Bom, depois nós temos a atividade supervisionada no módulo 2, que abrange as aulas 3 e 4. Bom, a atividade supervisionada vai ser um texto dissertativo crítico. Então, vocês vão fazer um texto dissertativo sobre crítica a alguns dos temas que foram colocados. Todas as orientações e os temas que poderão ser abordados vão estar lá nas orientações da atividade supervisionada no módulo 2, tá? Todos os critérios de avaliação, como é para ser feito, como é para ser entregue, então tudo ali vai estar ali. Mas, de antemão, a atividade supervisionada vai ser um texto dissertativo, crítico, em relação a algum tema, em relação a uns temas propostos que eu vou colocar ali, uma relação de temas. Tá ok? Bom, agora nós temos o módulo 3, que abrange as aulas 5 e 6 e que tem um questionário. Esse questionário vale 10 pontos e ele é um questionário com itens padrão ENAD, que quer dizer o quê? São itens interpretativos. Não tem uma pergunta, o que é isso, o que é aquilo? Não, é uma interpretação de uma situação e você vai dizer se é verdadeiro ou falso, se uma questão completa outra, questões desta forma que façam que você interprete, não apenas decore os conceitos a serem estudados, tá ok?
No módulo 4, nós temos as aulas 7 e 8 e ele é composto pela avaliação da nossa disciplina, tá? Também com questões com padrão ENAD. Bom, a nossa avaliação ela acontece dia 20/6 a 26/6. Fique de olho nos horários da nossa avaliação, tá ok? Então, as nossas avaliações, elas seguem um horário específico, elas iniciam em um horário e finalizam em outro horário. Então, muito cuidado ao efetuar a avaliação, para que você não perca este período, tá ok? Então, a avaliação, ela é do dia 20/6 a 26/6, ela acontece no módulo 4. Como é a ponderação dessas notas? Eu trouxe para vocês aqui um esquemazinho que mostra a ponderação das notas. Nós temos o módulo 1, que vale 10 pontos, que é o fórum, que eu já expliquei para vocês como é o fórum, aquela sala de aula para vocês conversarem, debater o tema proposto, né, a atividade proposta. Então, 10% da nota vale 1 ponto, muito importante que vocês façam. O módulo 2 tem a atividade supervisionada, 3 pontos. Lembrando que todas as orientações da atividade supervisionada ficam lá no módulo 2, né? Então, dê uma olhada, não deixem de fazer a atividade supervisionada, tá? Vale até 3 pontos. Temos o módulo 3 com o questionário e o módulo 4 com a nossa avaliação, tá ok? Então, 10 pontos do fórum, mais 30 pontos da atividade supervisionada, mais 10 pontos do questionário, mais 5 pontos da nossa avaliação. Tudo dá quanto? 10% da nota, 100%. Tá ok? Não deixem de fazer nenhuma das atividades. O aluno vai e deixa de fazer a atividade supervisionada, o peso da prova fica muito grande. Ah, o aluno deixou de fazer um fórum, deixou de fazer um questionário, fica muito pesada a prova, tá ok? Então, tentem fazer, façam a atividade, todo o processo dessa ponderação das notas tem todo um caminhar com os estudos para que vocês possam ter um bom andamento no conhecimento de vocês. Então, tem todo um propósito nessa ponderação. Em primeiro ser um fórum, depois a atividade, depois o questionário e a avaliação. Então, é muito importante que vocês façam para o processo de aprendizagem de vocês, tá ok? Bom, e depois nós temos a avaliação de recuperação, caso você não atinja os 10%, 100% da nota, caso você atinja menos que 6 pontos, então a nossa média é 6, tá? Então, que você atingiu menos de 6, você vai para a avaliação de recuperação, que ela acontece do dia 1 de julho de 2020 ao dia 3 de julho de 2020. Também guarde essas notas, essa data, caso você necessite da avaliação de recuperação. Bom, e depois de você já ter visto tudo isso, espero que tenha gostado. Não esqueça do momento que nós vamos ter juntos pra gente tirar a dúvida, conversar, bater um papo sobre a disciplina, bater um papo sobre algumas questões em relação ao mundo e à nossa disciplina. Venham conversar comigo, tá? E vamos sempre tentar fazer tudo o mais próximo possível. E espero que gostem e bons estudos, qualquer coisa podem nos procurar. Até mais!